Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, é o tema da aula de hoje. A gente vai finalizar aqui um pouco essa parte de progressões, de sequências, soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui uma progressão, né, e eu quero somar esses termos, então eu tenho que somar quem? O primeiro termo, o primeiro vezes a razão, que é o segundo termo, o terceiro termo, que é o primeiro vezes a razão ao quadrado, e assim vai indo até chegar lá, no final, o primeiro termo vezes q elevado a n menos 1. Por que eu tenho n menos 1? A gente já viu a forma do termo geral, né? Que o último termo, a n, é dado por a1 vezes q elevado a n menos 1. N menos 1 porque esse n sempre vai ser uma posição anterior do que está aqui. Tudo bem? Se eu pegar essa minha equação e multiplicar toda ela por Q, os dois lados por Q, então a gente tem QS, QSN, e tudo aqui a gente vai multiplicar por Q. Então, A1 vezes Q, A2 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, aqui Q ao cubo, e na hora que a gente chega na última, Qn menos 1 vezes Q, que é elevado a 1, eu repito a base e somos expoentes. Então, n menos 1 mais 1 fica q elevado a n, tá? Então, o que a gente tem? Se eu observar bem nessas duas equações, o que elas têm em comum, né? O A1 ele só vai aparecer na primeira equação, sozinho. Né? Se eu olhar aqui ele sozinho, ele aparece só na primeira. Porque na segunda eu já tenho ele multiplicado a q, certo? Eu tenho A1 vezes Q. Se eu pegar agora, finge que isso aqui é um sistema, né, gente? Estamos achando equações equivalentes, a gente pode somar, subtrair as equações. Então, agora eu vou subtrair essa equação de cá com a equação de cima. Então, na hora que eu faço a subtração, o que eu percebo? Que o lado de cá, ó, o lado de cá e o lado de cá, cadê aqui? Essa soma e a soma vezes a razão, vai me gerar o quê? QSN, que é a segunda, menos o SN, que é a primeira. Se eu pegar todos esses termos e subtrair esses termos, perceba que o A1Q, se eu subtrair daqui, cancela. O A1Q2 vai cancelar com esse. Esse cancela com o próximo. O A1QN menos 1 cancela com o último. Só vai sobrar esse A1 e o A1Q elevado a N, do lado direito, né? Então, você tem A1Q elevado a N, deixa eu voltar aqui, menos A1. Coloco A1 em evidência, aliás, aqui, né? Cadê? Aqui que eu coloquei. Coloco o Q em evidência aqui, o SN. Então, eu tenho SN igual a Q menos 1. Vou passar esse Q menos 1 dividindo. Então, a fórmula da soma dos termos de uma PG é dado por a soma dos números A1 elevado a Qn menos A1 sobre Q menos 1. Comecei a falar que eu ia colocar 1 em evidência, mas se eu quero achar a fórmula da soma, né? Então, eu tenho que mexer, isolar aqui o SN, tá? Então, de novo, QSN menos SN, coloco o SN em evidência, que é o que eu quero achar, a soma dos termos, fica Q menos 1, vou passar ele dividindo. Tá aqui a nossa fórmula, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Então, como é que eu vou calcular essa soma aqui? A gente pode pela fórmula, tá? A gente pode achar os 10 termos e depois ir calculando, fica a critério de vocês. Então, aqui, a minha fórmula da soma dos n termos vai dar um Qn menos A1 sobre Q menos 1, certo? Não copiei errado? Isso mesmo. Para fazer a substituição, eu preciso então fazer o quê? Eu quero 10 termos, meu n vale 10. O meu primeiro termo, que é o que eu preciso, vale 3. E a minha razão, que no caso aqui é o Q, eu pego o segundo, divido pelo primeiro. Isso aqui é uma razão 3, significa essa PG é uma PG crescente. Só fazer a substituição, gente, não tem muito segredo não. Então, a soma dos 10 primeiros vai ser o primeiro termo vezes a razão elevada aos 10 termos, certo? Porque eu quero os 10 primeiros, menos o A1, que é 3, sobre 3 menos 1. Então, a soma dos 10 vai ser, isso aqui dá 3 elevado a 11, menos 3.
3 elevado a 11 menos 3 sobre 2. 3 elevado a 11, deixa eu colocar aqui, pode fazer na calculadora, tá? Não tem problema nenhum. Então, 3 elevado a 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá 177.147 menos 3 dividido por 2. Então, a soma não é N aqui, aqui são os 10. Soma dos 10 primeiros. Então, 177, 147 dá 177, 144. Tirei 3, dividido por 2. Então, esse resultado dividido por 2, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 88.572. Nossa, professor, é tão grande assim? É. Por quê? Porque a PG ela vai multiplicando pela razão, né? Então, na hora que a gente chegar no 10º termo, a gente já vai ter a 10ª potência. A primeira é a 10ª potência do 3. Então, tem que ser alguma coisa nessa ordem de grandeza aqui. Tá certinho? Então, podemos considerar, por exemplo, né, que se uma PG ela for infinita, que o meu Q for maior que 1, a soma dela, soma de todos os termos, também vai ser infinita. A diferença está quando a minha razão é entre 0 e 1. Então, toda vez que está entre 0 e 1, aquele resultado, a soma de todos aqueles termos infinitos, vai tendenciar para um certo valor. Exemplo, essa sequência aqui, essa PG. Eu tenho 1/2, 1/4, 1/8. Posso ver que ela vai se aproximando de quem? 1/2 é 0,5. 1/4, 0,25. 1/8, 0,125. Então, vai se aproximando e eu consigo aqui determinar a fórmula, no termo geral, né? Que seria o AN. Então, a gente percebe que cada termo, o resultado vai se aproximando de 0. 0,125, depois 0,0625 e assim vai. Então, a cada termo vai se aproximando do 0 e tem como a gente saber, por exemplo, se esse número que eu vou calcular aqui, que eu não sei quem é a posição, ele vai ser menor que 1 milésimo. Né? Então, para ser menor que 1 milésimo, o que eu vou fazer? Para saber se esse número está entre, eu não sei quem é ele, entre esse número e o 0, né, que esteja ali na casa de 1 milésimo, então eu vou fazer essa diferença em módulo. Por que eu faço em módulo? Porque eu quero saber a distância, certo? A distância do número até o 0 que está tendenciando. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar em módulo porque eu não sei quem que está para cá. Se o 0 está aqui, eu não sei se o 0 está à esquerda ou se esse 1 elevado a n vai estar para o lado direito e esse valor vai, aliás, lado esquerdo, né? E esse valor vai dar negativo, então eu tenho que pensar em módulo, como distância. Então, resolvendo isso, eu tenho 1, 2 elevado a n, menor do que 1 sobre 1000. Passando 1000 para cá, fica 1000, menor que 1 vezes 2 elevado a n, significa que 2 elevado a n é maior do que 1000. Então, qual o valor de n que eu coloco aqui, que vai dar um valor maior do que 1000? Eu tenho aqui que o n tem que ser maior do que 9. Por que que n é maior do que 9? Porque se n for maior que 9, 2 elevado a 9 dá 512, que é menor do que 1000. Então, eu queria valores que tivessem menores do que 1000, 1 milésimo, né? Então, nesse caso aqui, seria do 9º termo para frente, tá? Então, aqui eu fiz essa resolução. A partir do 10º termo, então, esses próximos termos vão estar aproximando muito mais de 0, né? Que eu decidi nesse intervalo ali, que eu calculei em módulo, tá? Então, uma aproximação para epsilon maior do que 0, esse epsilon aqui seria esse intervalinho que eu estou querendo considerar, né? A distância do termo e o 0. Esse epsilon tem que ser maior do que 0, tá? Então, isso vale para qualquer número n natural, que é o n0, de modo que aquele intervalo que eu quero, aquela conta, né? Que seria aquela distância em módulo, seria menor do que epsilon. Isso acontece quando a posição n tem que ser maior do que o seu n0, tá joia? Então, a gente pode escrever essa sequência em forma de limite. Então, se eu pegar o limite dessa sequência, quando o n tende ao infinito, isso aqui vai resultar em 0, né? Se eu quisesse resolver aqui essa conta, por exemplo, eu faria 1 sobre 2 elevado a n. Então, aplicando o limite, eu tenho 1 sobre 2 elevado a infinito.
isso aqui dá 1 sobre infinito, que tendencia no zero, tá? Então, se a razão da PG estiver entre 0 e 1, o limite daquela sequência, daquela PG, pode ser tendenciada a zero, nesses casos aqui, ó. Então, 1 terço, 1 nono, 1 sobre 3 elevado a n, posso aplicar aqui o limite, tá? Essas 3 fórmulas de recorrência aqui, aplicando as técnicas de limite, eu vou encontrar aqui zero, tá? São esses casos de K. Então, como que a gente calcula a soma dos termos dessa PG? Né, utilizando ali a parte do limite. Como é que eu vou determinar isso? Então, vamos ver como que vai ficar. Então, aqui calculando a soma desses termos, de todos os termos da PG, o meu primeiro termo é 1, a minha razão vai ser 1 terço, que é o segundo, dividido pelo primeiro, vai dar 1 terço, minha razão vai estar entre 0 e 1, automaticamente o limite desses termos aqui, do AN, né, vai ser tendenciado a zero, vai se aproximando ali do zero, então a soma é dada pelo limite do N tendenciando a zero daquela soma. Né? Vamos ver quanto que vai dar esse limite. Não precisa mais calcular o limite, a gente já tem aqui a fórmula. Então, a soma dos N termos vai dar A1 sobre 1 menos Q. Então, o meu primeiro termo vale 1, 1 menos a razão, que é 1 terço. 1 inteiro é 3 terços. Então, 3 terços menos 1 terço dá 2 terços. 1 dividido por 2 terços, repete a primeira, inverte a segunda. Isso aqui dá 3 meios, que é 1,5. Tá joia? Então, basta que você analise a sua razão. Se a sua razão estiver entre 0 e 1, a soma é dada por A1 sobre 1 menos Q. E se a sua razão for maior do que 1, a soma dos n termos vai ser dada por A1 vezes Q elevado a n, menos o primeiro termo, A1, sobre Q menos 1. Tá? Então, através dessa aqui, eu acho a soma quando a razão é maior do que 1. E se for entre 0 e 1, a gente calcula essa forma. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo e a gente se vê no próximo momento. Um abraço, fique com Deus, tchau!